Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, derrama sobre nós nesta hora as doces vibrações do seu amor. Que a luz da verdade clareie os nossos pensamentos, para seguirmos confiantes e resolutos pelos caminhos luminosos do seu Evangelho de amor. Derrama sobre nós, Senhor, a humanidade da terra, as vibrações da paz, na qual queremos agasalhar os nossos corações em desalinho, para que, pacificados, Senhor, possamos estar estruturando a fé, a esperança e a caridade. Que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho encontrem em nossos corações as vivas alegrias do verdadeiro cristão e faça-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças, nós estamos refletindo sobre a infelicidade real. Todo ser humano busca incessantemente a felicidade e precisa ser assim. Mas o que é a felicidade que almejamos? Todo mundo fala também da infelicidade. Todo mundo experimenta os dissabores da vida. Mas o Evangelho diz: venho vos dizer que quase todos se enganam sobre o que é a verdadeira infelicidade. E nós estamos progredindo nessa compreensão para entendermos que o que nos torna infelizes, as provações não deveriam nos tornar infelizes se fôssemos espíritos que aceitássemos o plano de amor de Deus por nós para nos ajustarmos às leis e fazermos as reparações necessárias. As dores são necessárias. As dores, como nós falamos ontem, são recursos da lei divina para acordar a nossa consciência em estado torporoso. Então, é um bem. É sofrido, é doloroso, mas não é a infelicidade. Então, o que é a infelicidade verdadeira? A infelicidade verdadeira é somos infelizes ainda pelo mal que há em nós. Essa é a verdadeira infelicidade. O mal que há em nós nos infelicita, porque nós projetamos para o mundo as nossas características enfermas. E assim sendo, como que nós vamos entender, então, o que é a verdadeira felicidade? Os espíritos felizes são espíritos contentes, satisfeitos. Com o quê? Com a vontade de Deus em nossas vidas. E, portanto, por serem satisfeitos, contentes, contentados, com a vontade de Deus em nossas vidas, soberana e justa, se tornam espíritos resignados. E os espíritos resignados, dóceis à vontade de Deus, são servidores. Aqueles que vieram para servir e que encontram nisto
no ato de servir, a verdadeira felicidade. Isso é que o Evangelho vai dissertando sobre nós. Então, se nós disponibilizarmos o que há de melhor em nós, sem esperar nenhum nível de recompensa, sem esperar que sejamos abastecidos na nossa vaidade, ou se o imperativo do nosso orgulho sobrepor ao ato de doação, ele fica invalidado. Então, a verdadeira felicidade são dos espíritos satisfeitos com a vontade de Deus, resignados e se encontram felizes em doar do que trouxeram de melhor em si no ato de servir. Para esse comentário, nós trouxemos uma página do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel vai mostrar para nós quanto para esse conjunto de buscas que nós temos, um dos recursos que nós precisamos primeiro desenvolver em nós é o contentamento. É contentar-se, satisfazer-se. É ser um espírito que aceita a injunção reencarnatória, que as circunstâncias reencarnatórias são vistas por esse espírito como necessidades evolutivas, que vai me conduzir ao objetivo maior da minha existência na Terra. Esse é o espírito contente. Nós estamos sendo convidados, a humanidade está sendo convidada já há um tempo a termos uma vida sóbria e simples. Porque grande parte do mal que há em nós se manifesta pela ausência da sobriedade e da simplicidade. E nós vamos então atraindo situações de alta complexidade, das quais são absolutamente desnecessárias para nosso equilíbrio, e isso canaliza a nossa força vital para situações que são interessantes socialmente, mas que não nos engrandece como espírito na trágica dimensão do mal que há em mim, e que eu muitas vezes prefiro relegar esse mal a um segundo plano e usar de personagens adequadas ao meio que não me representam. Então, Emmanuel diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É uma citação de Paulo aos Filipenses. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Haja vista as grandes guerras, os grandes conflitos, a disputa pelo poder, em grande proporção, e também no reduto dos nossos lares. Porque os nossos lares são mini-sociedades, onde muitas vezes está imperando o mesmo modelo social corrompido que temos visto no planeta. Então, a doutrina espírita nos ensina que a mudança da individualidade muda a pequena sociedade do reduto familiar e, consequentemente, muda a estrutura social de um povo, de uma nação, para que sejamos espíritos civilizados. Porque ainda não somos tidos como espíritos apenas esclarecidos, mas ainda não civilizados. E a felicidade que é possível na Terra, ela está nos hábitos espirituais de sobriedade, de simplicidade, de retidão. Esse é o estado íntimo do espírito mais feliz. Então, esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução
de suas necessidades. Quer dizer, aquilo que nós estamos chamando de injunção e circunstância reencarnatória é a medida exata para a solução das minhas necessidades. Raríssimas pessoas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Se nós perguntarmos para alguém, o que te deixa infeliz, o que te faz infeliz, a pessoa vai dizer, porque me falta saúde, porque me falta trabalho, porque me falta alguém. Esse é o vazio da nossa existência que nós queremos preencher. Ao invés disso, na busca de um estado de felicidade relativa, nós precisamos perguntar para nós mesmos: qual o motivo das minhas doenças? Por que eu não tenho saúde? Eu vou na causa. O que falta eu melhorar em mim para que as pessoas estejam comigo porque elas se afugentam de mim? Eu vou na causa. E assim, mas é porque passo privações materiais. Eu preciso perguntar para mim, qual a necessidade que eu tenho de desenvolver sentimentos que somente a privação material poderá me dar? Porque o estado de contentamento, de satisfação, vem desse entendimento que o Evangelho nos mostra, que é a aceitação. Mas não é uma aceitação passiva, sem lutas. Não é uma acomodação, ao contrário, é um dinamismo interno do espírito que entendeu que ele necessita passar por experiências fortíssimas, que vai deixá-lo cada dia mais amadurecido, mais forte, mais preparado. Observemos, as pessoas que se dizem felizes são sempre aquelas que passaram testemunhos muito sofridos e que trazem uma força da coragem, a coragem da fé muito expressiva naquele espírito. É aquela pessoa com quem a gente quer sempre ouvir, que a gente busca para se aconselhar, que a gente busca o ombro amigo daquele espírito porque ela passou dificuldades com dignidade, com resignação e se tornou um espírito forte, portanto feliz. E se um dia pedíssemos a essa pessoa que nos contasse passagens difíceis da sua vida, ela nos contaria sorrindo com gratidão a Deus por ter passado, que é diferente de nós outros, que muitas vezes alguém nos pergunta um fato traumático da nossa vida e nós imediatamente nos desequilibramos no choro, na lamentação, na vitimização. Aquela dor não passou para nós, porque eu me infelicito com o mal que há em mim. Eu me felicito com o mal que há em mim. Eu não quero abrir mão de mágoas, porque a mágoa me proporciona me vingar todos os dias, revidar todos os dias. Eu prefiro ser infeliz me magoando do que ser feliz perdoando. Então, onde buscar a felicidade? Nas satisfações efêmeras do mundo? Isso é natural, mas isso é prazer. A felicidade, muitas vezes, ela vem com testemunhos bem difíceis, mas o estado íntimo que o espírito atinge é de plenitude. Haja vista os grandes vultos do cristianismo e da humanidade em geral. Então, nós queremos, estamos começando esse assunto a cada dia, dizendo assim que, Emmanuel diz assim, na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face de seu futuro infinito. Então, nós estamos aqui falando de escolhas. Eu posso escolher estar mais feliz e posso escolher estar infeliz. O Evangelho está mostrando que quando eu penso que eu escolhi ser feliz,
a consequência daquele prazer fugidio vai me gerar a infelicidade. Porque o Evangelho nos mostra que está muito mais na consequência, a infelicidade, do que na causa em si. Então vamos questionar a nós mesmos para que a gente possa entrar nesse diapasão do equilíbrio, da sobriedade, da simplicidade, de estarmos dispostos a doar o que trouxemos de melhor em nós. Que alimento é esse, né, amigos? O Evangelho de Jesus para nós. Que alimento é esse? Porque nós que já sabemos que somos espíritos, necessitamos da verdade. A verdade nos equilibra. A verdade nos redireciona. Então, quando nós entramos em contato com a verdade, o espírito tira as vendas. Então, esse item do Evangelho é muito importante para nós nesse momento, porque ele traz uma frase que é, no nosso entendimento, bombástica. É uma frase que precisa ecoar profundamente dentro de nós. Ele diz assim, que a infelicidade real é tudo aquilo que faz calar a consciência. Então, olha a importância de nós refletirmos sobre isso. A infelicidade real é tudo aquilo que nos faz calar a consciência. Então, vamos perguntar para nós mesmos o que cala a nossa consciência. Para alguns, é o dinheiro. Quantas pessoas, ante ao dinheiro, calam sua consciência? Outras pessoas, é a maldade, o prazer de praticar o mal. Outros, a sedução, seja em que nível for, para que for. Os interesses pessoais, muitas coisas em nós ainda nos faz calar a consciência. E quando a consciência cala, naquele momento em que nós estamos calando-a, emudecendo-a, nós podemos ter, por algum minuto, algum nível de prazer, por algum tempo. Entretanto, quando a consciência dorme, nós nos destrambelhamos. E para acordar a consciência que nós colocamos para dormir, só há, em geral, um caminho: a dor. Como a Célia colocou. A dor vem acordar a consciência que nós colocamos para dormir, porque queríamos, naquela hora, uma felicidade irreal. E a felicidade irreal traz para nós os tormentos. Então, o Evangelho,
ele traz essa clareza de raciocínio para nós. Ontem nós fizemos um início de um texto intitulado Infelicidade, de Emmanuel, perante Jesus, o livro, né? E ele coloca uma frase muito importante. Ele diz assim: a verdadeira infelicidade será sempre receber sem dar. Receber sem dar. Então vamos começar a ligar os pontos para a gente formar na nossa mente uma imagem. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana no poço, ele explicou para ela que aquela água que ela estava indo buscar era uma água que sempre lhe daria sede. Porque tem água que a gente bebe e dá mais sede, não é? Tem situações na nossa vida que nós nos envolvemos com aquelas situações e aquilo nos causa os vícios. Nós nos envolvemos uma vez e depois buscamos aquilo outra vez e assim sucessivamente. Mas Jesus esclareceu para ela que ela não deveria mais buscar o poço. Porque quantos poços existem por aí? Milhares. Mas que ela deveria recorrer à fonte. E a fonte é diferente do poço. Porque a fonte jorra todo o tempo todo, sai de nós para o outro. E o poço é o ambiente ali onde se detém algo que nós vamos buscar. Então, para que nós possamos abandonar esse estado de infelicidade, é necessário que nós possamos realmente ir buscar a fonte. E aonde que está a fonte? Dentro de nós. E a fonte, ela é abundante. Então, por exemplo, todo o tempo todo, sem nenhuma sombra de dúvida, jorra de nós algo dessa fonte. Então, por exemplo, todos nós temos um quantum de bondade. Todos nós temos uma certa disposição para servir. E isso são valores que vêm da fonte. Mas, enquanto nós não estabelecemos na nossa intimidade uma religiosidade real, essa fonte, ela é contaminada pelas nossas dificuldades. Então, eu posso ser bondosa com você desde que eu não me prejudique. Aí a gente pergunta, mas tem bondade que prejudica? Não, né? Não tem bondade que prejudica. Se eu penso que a minha bondade, eu vou com você, boazinha, até no ponto que isso não traga nenhum prejuízo para mim, eu estou acessando a fonte, porque a bondade faz parte da fonte. Mas na hora que a água jorra da fonte, eu lanço sobre ela as impurezas. E a água sai barrenta. A água saindo barrenta, ela alimenta? Sim ou não? Difícil. Porque se alguém nos oferecer, pedir para o Mário um copo d'água, ele foi buscar para mim. Se ele tivesse trazido com barro, eu ia até fazer um esforço para tomar.
mas eu não tomaria o copo todo. Um golinho, pelo menos, para não ficar sem graça, eu ia dar um golinho, não é? Mas não tiraria a minha sede. Então, isso que o texto trouxe para nós ontem, de Emmanuel, né, que a verdadeira infelicidade é receber sem dar, porque a fonte, a gente recebe tudo isso de Deus, mas a gente dá quanto? O quanto a gente quer. Mas não é para isso. E nós passamos a nos viciar nessa forma de ser. Então, todos nós temos com certeza absoluta um nível de, vamos pensar, de honestidade. Mas, muitas vezes a gente diz assim, não, também tem limite, a honestidade tem limite. Honesta até que isso não me prejudique. Até que isso não me cause nenhum dano. Porque, às vezes, nós agirmos dessa maneira vai nos causar dano. Ou não? Com certeza. Às vezes, nós sermos honestos vai trazer profundo dano. Aí não. Honestidade com dano, não. Então, quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos fazendo o quê? Calando a nossa consciência. Honestidade, tudo bem, sem dano. Então, se vem o dano, eu calo a consciência e... Então, esse processo que precisa ser modificado em nós, para que sejamos espíritos 100% coerentes. Honestidade, sempre. Bondade, sem limite. Porque nessa condição, porque nós temos os valores, porque nós temos uma fonte, isso é muito importante de nós compreendermos. Não tem como nós estancarmos a fonte, porque a fonte é divina. Não tem como. Ela jorra. Mas por que eu não me felicito? Por que eu não encontro a felicidade real? Porque eu contamino a fonte. De que maneira? Desculpa, gente, eu estou sendo repetitiva. Estou falando a mesma coisa de várias formas. Mas por que eu contamino a fonte? Porque eu quero calar a consciência. E gozar do que eu quero. E isso traz a infelicidade. Nos afasta da felicidade real. Então, estarmos atentos de que não precisa eu sair por aí buscando os poços. Eu posso me alimentar da fonte que dessedenta para sempre. Uma vez a fonte, isso é muito importante, uma vez a fonte jorrando, não tem mais sede. Isso é muito importante para nós. Então, vamos refletir sobre isso e nos encorajarmos, né, para sair desse contexto
de infelicidade que nós nos encontramos. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos, Senhor, de fazer jorrar de nós a fonte cristalina do amor de Deus em nós. Estamos desejosos, Senhor, de sermos nesse instante abençoados pelo Seu amor, alimentados da verdade, para que possamos nos tornar, Mestre amado, espíritos lúcidos, dispostos ao amor, dispostos ao bem sem limite. Que nós possamos servir, Senhor, todos aqueles que de nós se cercarem, para que possamos nos tornar experientes em doar, Senhor, daquilo que o Pai nos oferece abundantemente em nós mesmos. Rogamos, Senhor, amparo para a nossa família, para os nossos irmãos. Amparo, Senhor, para todas as famílias da terra, para todos os povos. Amparo, Senhor, para todos os homens em humanidade, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para que todos nós, Senhor, possamos aproveitar esta oportunidade sublime de existirmos na terra nesse instante, onde equipes socorristas cercam a todos nós e nos convidam à vivência do Evangelho. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos necessitados de prece, de amparo, de saúde, que eles sejam visitados e amparados. E nós outros, Senhor, rogamos a Ismael que nos fortaleça, para que nós possamos cumprir com as nossas mínimas tarefas que o Pai nos confiou, para que possamos, ainda nesta existência, contribuir de alguma sorte, Senhor, para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.